E vamos ao CBN Saúde de hoje. Meu entrevistado, Júlio Palazzo. Ele é nutrólogo. Nós vamos fazer uma relação, pode parecer estranho para você. Diabetes, por exemplo, alimentação, tem a ver com depressão? A gente sabe que estamos no Setembro Amarelo, que a depressão é um fator, um pré-fator para aquilo que a gente quer combater em setembro, que é o suicídio. Júlio, doutor Júlio, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN. Eu agradeço novamente esse convite e eu acho interessante esse tema porque você consegue abordar a realidade de um tratamento médico hoje, né? Hoje você chega no consultório um paciente com um quadro depressivo, ansioso ou com uma sensação ruim, né? E você tem que avaliar qual neurotransmissor está envolvido para saber qual será o tratamento adequado, porque para cada neurotransmissor existe um tratamento diferenciado. E é interessante a questão, por exemplo, da obesidade, né? Dia 6 agora de setembro, na revista Nature, desse mês agora, ela lançou um artigo espetacular sobre um neurotransmissor chamado serotonina. Por que espetacular? Porque ele está demonstrando ali que esse neurotransmissor que gera a sensação, que controla o humor da gente, o bem-estar, o prazer, o nível de ansiedade, a questão até do medo, de uma sensação de angústia, né? O sono também, ele tem a produção dele de 95% no intestino. E na Nature agora, eles comprovaram também a produção dela nas células betas do pâncreas. Olha só, células pancreáticas produzem serotonina. E começou a ter uma relação direta, então, entre obesidade e uma alteração da serotonina também, mediando a saciedade no cérebro humano. Então, você conseguiu, dessa forma, a partir nesse artigo do dia 6 de setembro agora, foi uma coisa, assim, bem interessante, uma mudança do pensamento em relação a como você vai interpretar esse paciente agora. Ah, porque o cara tem obesidade e pode ter excesso de serotonina, vai ser um cara bacana? Não, às vezes ele pode ser um cara obeso e ter uma depressão embutida. Você entendeu? Então nós temos que avaliar, então, começou a se avaliar o quê? Vamos dosar serotonina pelo sangue. Que é mais interessante, você ter um exame que vai demonstrar como você vai agir, qual neurotransmissor está envolvido e qual remédio você vai poder utilizar. Então aquela pessoa que comia, que a gente fala assim, a pessoa se alimenta muito para tentar combater a depressão. Às vezes a pessoa deprimida come demais, algumas pessoas que estão no pico meio baixo, assim, resolvem comer muito. Isso não tem muito a ver agora. Tem a ver o seguinte, que se existe esse neurotransmissor que dá a saciedade para nós, que é a serotonina, você tem que fazer o seguinte, você está comendo muito, vamos dosar a serotonina para saber se esse é o caso, o problema dele. Então, deixou de ser aquele negócio, eu só falava de síndrome metabólica, síndrome plurimetabólica, com essa nova abordagem, você tem que também ter, síndrome da serotonina. Abordar em cima da serotonina também, se esse metabolismo de compulsão alimentar não está relacionado a isso. E isso tem a ver diretamente com a depressão. Aquela coisa da compensação com o alimento que as pessoas falam. Exatamente, porque o cara vai buscar um alimento onde tem aquela substância chamada triptofano que vai produzir a serotonina em si. Então existe essa compensação alimentar para tentar produzir um neurotransmissor a fim de se sentir bem, né? E é interessante que onde entra a depressão nisso? Em tudo, porque se 95% desse neurotransmissor é produzido no intestino, você tem que ter uma avaliação de como está sendo essa produção de serotonina para que você consiga dar um antidepressivo adequado a ele. Agora, quando você fala de dopamina, por exemplo, a gente fala, vai fazer exercício, correr, a pessoa que está deprimida, também tem isso, tem essa... Sim, mas aí a dopamina já é um outro neurotransmissor muito interessante, porque ele é produzido na suprarrenal, em cima dos rins, né, uma parte dela, e nessa glândula produz também a adrenalina, que gera ansiedade, angústia, taquicardia, suor nas mãos, pés, mãos com frios, formigamento na extremidade, formiga lábios e tal, só que produz aí a dopamina, que dá motivação do ser humano. Os sintomas são semelhantes à depressão, mas não é a depressão. Por exemplo, os sintomas são falta de motivação, fadiga, apatia, começa as coisas não acabam, que é a procrastinação, perde prazer, baixa libido, problemas de sono, mudanças do humor, dá até desespero nas pessoas e também dificuldade na memória e na concentração. Isso é dopamina. Onde a pessoa começa, mas espera um pouquinho, isso aqui é fadiga, é falta de concentração, às vezes uma sensação de desespero, cansaço, etc. É semelhante à depressão. Mas não é uma depressão. A depressão já tem uma sensação angustiosa muito grande, a pessoa já tem um isolamento social, emocional muito grande, um embotamento, né, psicológico muito grande. Então, e como que você faz essa diferenciação? Por exame. No meu consultório eu faço por exame de sangue. Eu consigo detectar serotonina pelo sangue e dopamina pelo sangue. Então eu consigo a partir daí diferenciar, pera um pouquinho. Se eu estou mexendo com um neurotransmissor chamado dopamina, se essa pessoa sente esses sintomas, a medicação tem que ser adequada a ela. Você entendeu? Que é um antidepressivo diferente.
Porque hoje a gente generaliza antidepressivo, Exatamente. serve para qualquer coisa mesmo. É que 90% são chamados de recaptadores de serotonina. O que é isso? Vocês pegam a sobra da serotonina. Por exemplo, teve um outro estudo que eu li no mês passado, onde existe um gene ligado a um antidepressivo chamado citalopram. Quer dizer, as pessoas que têm esse gene positivo, se usar o citalopram, resolve. Mas se usar o citalopram e não for aquele gene, ele vai piorar o quadro. Que é um recaptador de serotonina. Então, existem vários tipos de recaptadores de serotonina, que pegam a sobra da serotonina. Por isso que muita gente toma um antidepressivo e fala assim, isso não resolve para mim. Ou às vezes toma um, aí muda para outro, aí aumenta a dose e vai mudando, entendeu? E por quê? São chamados, esses recaptadores de serotonina, cada um age em um tipo de receptor no cérebro, que não são todos iguais. Então, consequentemente, você usa um e vai trocando por outro, mas sem ter, na verdade, talvez um exame que demonstra isso. Talvez porque testes genéticos ainda estão muito caros, né, para nós aqui. Mas você consegue, por exemplo, pelo sangue, ter indiretamente serotonina e dopamina, você já consegue cercar aí, basicamente, bastante a questão de pessoas que estão com esse problema individualizados, né? Agora, quando a gente fala de personalizar um pouco o diagnóstico, você conseguir detectar na pessoa o que ela realmente tem. Porque você tem muitas pessoas que são predispostas à depressão. Sim. Né? E quase sempre são pessoas que tratam isso como uma questão exclusivamente psicológica. Uhum. Agora, existe uma questão, pelo que o senhor coloca, que é uma questão químico-biológica. Sim, claro. Vamos lá. Posso dar um exemplo bem interessante? Olha a correlação, tenta acompanhar o raciocínio. Pô, esse hormônio chamado serotonina, 95% é produzido no intestino. Existe uma doença do intestino que está muito em moda agora, que é o glúten, que é a doença celíaca. Falam muito da intolerância ao glúten hoje e tal. Por que falam muito? Porque só em 2010 saiu o diagnóstico pelo sangue. Até então o diagnóstico era por biópsias, poucas pessoas faziam. Então vamos lá. A doença do glúten, a doença celíaca, é uma doença do intestino. Aí você pega uma pessoa que tem a doença do intestino, que é a doença celíaca, e ela tem um caráter depressivo, ansioso, se for criança tem uma hiperatividade, uma agitação, e você vai dosar a serotonina dela, está alterada. Por quê? Se no intestino é produzida a serotonina, o cara tem uma doença do intestino, automaticamente essa má absorção de nutrientes causada pela doença faz com que você não produza adequadamente aquele tipo de neurotransmissor. E vai gerar o sintoma dele, da depressão, da ansiedade e assim por diante. Mas aí você tem que mapear a pessoa. Exatamente. Porque pode acontecer em você, pode acontecer comigo. Sim. Agora tem uma questão que a gente estava conversando aqui, que é a questão do diabético. Uhum. O diabético está mais disposto à depressão do que outras pessoas. A diabetes pode ser uma situação já de predisposição da pessoa a entrar em depressão por falta de algum tipo de substância? Pois é, interessante, porque esse estudo foi fantástico. Eu falo que é fantástico porque realmente é uma novidade. As células beta do pâncreas produzem insulina. As células beta do pâncreas produzem serotonina também. Essa dosagem de serotonina que foi diagnosticada agora através de comprovação científica, né? Você consegue identificar uma relação intrínseca, muito íntima entre o diabético e essa sensação de saciedade, que negócio, olha, que você gosta de doce ou de salgado? Eu gosto de doce, mas o cara é diabético e quer comer doce. Você entendeu? Então você começa e tem aquela ansiedade, aquela sensação de necessidade de se alimentar por um alimento que ele sabe que é proibitivo para ele, né? Mas aí entra o quê? Esse caráter da serotonina que vai dar saciedade, que vai dar tranquilidade, que vai dar o bem-estar, né? Que ele não consegue ter. Então essa relação íntima que agora vai dar uma mudança na abordagem médica em cima disso. Aí muda o tratamento. Muda o tratamento. Qual seria então esse tratamento? Porque a gente como diabético tem um isso padrãozão de tratamento. Porque você vai ter aquela correlação, olha, existe a resistência à insulina, tem que tomar uma metformina, etc. Tudo bem, beleza, mas espera aí. Se tem um fator intrínseco diretamente que essas células produzem serotonina, que vai dar a sensação de saciedade, opa, vamos dosar serotonina para dar mais saciedade para essa pessoa não ter necessidade de comer aqueles alimentos que ele não pode comer. Você entendeu? Entendi. Então, quer dizer, ficou uma coisa assim, mais assim, você vai cercando o diagnóstico a fim de promover para esse paciente o melhor tratamento. Ou seja, ele fica com um sentimento de saciedade, ao mesmo tempo ele não vai procurar o alimento, ao mesmo tempo ele não corre mais riscos de aumentar o problema dele. Exatamente. Você pode reduzir, inclusive, medicamentos que ele tome. Aliás, esse é o parâmetro principal da situação, né? Porque, por exemplo, olha só como que muitas pessoas tomam medicamento de forma até inadequada, né? Você pega um cara que toma um remédio para diabetes, por exemplo, que é a metformina. Pô, o que faz a metformina? Ela diminui a chamada resistência à insulina. O cara produz insulina, mas ela não consegue tirar o açúcar do sangue. Tem uma resistência nas células. Bom, existe um anticorpo contra a insulina. Se esse cara tiver receptor de anticorpo, a metformina funciona. Se não tiver, ela pode não funcionar. Mas como é que você sabe disso? Tem um exame.
Tem que fazer exame. Tem que fazer, tem um exame que fala, olha, anticorpo antirreceptor de insulina. Aí você tem a certeza que a medicação está correta. Mas poucas pessoas fazem isso. Doutor Júlio, o ouvinte pergunta o seguinte, olha, ele quer saber o que pode causar um mau funcionamento dos rins. Olha, o mau funcionamento renal, por exemplo, a gente estava falando do diabetes, né? Por exemplo, a própria metformina, que é uma medicação utilizada para o tratamento do diabetes, antes de se iniciar o tratamento, na bula da medicação, deixa bem muito claro, você deve dosar a creatinina para saber se ela está à base de 1,4 no homem, 1,5 no homem e 1,3 na mulher. Quer dizer, o próprio, às vezes, o uso de uma medicação pode gerar um mau funcionamento renal. Só como que você vai observar esse mau funcionamento no teu dia a dia? Bom, a pessoa fala assim, nossa, eu estou urinando demais, muito branquinho. Excesso da diurese é problema, você entendeu? Olha, a hora que faz xixi fica espumosa. Pode ser excesso de proteína, perda de proteína. Então, existem indícios que a pessoa começa a mudar o ritmo de urinar, a forma da urina. Às vezes, parece um líquido branco, parece uma água. Opa, em excesso, isso você tem que ficar esperto, entendeu? Olha, espumoso, a coloração, um diferenciado, são indicativos de mau funcionamento renal. No caso do diabetes, o excesso de glicose pode gerar essa espuma também na urina. É interessante, pinga um xixi fora da patente, começa a dar formiga. É interessante isso daí. No diabético, quando o cara está descompensado, acontece. Então, são alguns indicativos que levam ao médico a buscar essa informação, né? Sempre antes de começar a medicação, dosar a creatinina e a ureia. Eu estava conversando aqui com o Dr. Júlio, nós estávamos falando sobre a questão dos exames, a importância de você fazer exames para saber exatamente o que o paciente tem. A gente faz exames quando vai ao médico. Nem sempre a leitura desses exames são corretas. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com os exames para poder fazer o diagnóstico correto para um tratamento correto. A minha abordagem, eu sempre sou muito pontual em cima disso. Por exemplo, se eu vejo um paciente com o uso de um antidepressivo, que é um recaptador de serotonina, por exemplo, né? O que ele vai pegar? Sobra. Vamos dosar serotonina. Vamos ver esse cara se tem serotonina primeiro. É muito comum observar no consultório os pacientes têm falta de serotonina. Como você vai corrigir essa falta da serotonina para que aquele antidepressivo venha a funcionar? É isso que é o nome do jogo. Você entendeu? Como você vai corrigir isso? Eu costumo fazer a correção do quê? Dando precursor da própria serotonina. Você tem como precursores em alimentos, que não vai funcionar quando o cara já tem uma doença instalada, e tem de forma via oral ou injetável também, que você vai proporcionar um aumento dessa disponibilidade dessa substância, que são chamados de aminoácidos, que vão fazer a formação desse neurotransmissor. Por exemplo, o aminoácido principal, no caso da serotonina, é o triptofano. Só que o triptofano, ele pode, em alguns casos, se você dá via oral, que é muito comum, eu estou tomando 5-HTP, comprei nos Estados Unidos, comprei pela internet, etc. Vamos lá, o que aconteceu? Se ele pegar uma via dentro do corpo da gente, se você não sabe o que você está fazendo, você está tomando um remédio em excesso, pegar uma via que vai formar um negócio chamado de quenurrenina, vai dar tique. O cara comete tiques, sabe o cara que começa a dar uma piscada diferente, começa a dar uma puxada no pescoço, entendeu? Os tiques são provocados pela quenurrenina. É uma variação do triptofano, que ao invés de ir para formar serotonina, vai formar outra substância. Você tá entendendo? Aí você fala, mas por que a pessoa tá tendo tique? Porque ou tá tomando um recaptador de serotonina errado, ou porque está tomando uma substância que talvez seja, entre aspas, natural, que é um aminoácido, porém de forma empregada de forma errada, que vai gerar um sintoma que ele menos imagina que seria daquele aminoácido que popularmente o pessoal chama de vitamina, mas é um aminoácido. Certo. Você entendeu? Então, quer dizer, a forma da abordagem a gente faz eu faço da seguinte situação. Peraí, vamos ver qual neurotransmissor. Se for dopamina, o aminoácido é tirosina. E fenilalanina. Peraí, tirosina? Então eu tenho que dar tirosina. Mas antes de dar, eu tenho que dosar. Agora, entre a gente que é leigo e o nosso médico, ler o exame é muito mais para o médico do que para a gente. Né? A gente chega lá, entrega o exame e fala para o médico e fala, agora ele vai decretar. Como é que a gente pode ter um pouco mais de ciência do que a gente precisa? Já que a gente tem um profissional que a gente calcula que sabe olhar os exames e ler os exames de forma eficiente. Sim. Na verdade, eu vejo hoje o seguinte, que o paciente começa a ficar impaciente quando ele começa a ter uma dificuldade de entender o tratamento e também de ficar trocando remédios. Começa com um, aumenta a dose, muda para outro e começa a ficar impaciente. Aí chega lá e fala assim, olha, eu já vi no Dr. Google, eu falo, pega a segunda opinião do Dr. Yahoo, então. Você entendeu? Porque normalmente acontece isso, já tem a opinião do Dr. Google, né? Mas o que acontece é o seguinte, quando acontece dessa situação, fala, gente, eu acho que a primeira coisa o paciente tem que entender o que ele tem. O exame mostra, eu sempre falo, olha, vamos entender, eu procuro explicar
detalhadamente para cada paciente, porque isso começa a entender, fala, olha, então eu não preciso mais isso. É, exatamente. Você entendeu? Porque a partir do momento que o paciente entende o que ele tem e trata. O problema hoje, sabe, que eu vejo é muita dificuldade na compreensão do paciente, que já está impaciente. Entendi. Ele quer uma resposta, ele quer uma solução. Ele quer uma solução. E essa impaciência você só consegue tirar dele demonstrando por exames. Eu acho que hoje você conversar não pega mais, porque ele vai sair do teu consultório e vai no Google. Você entendeu? Quando a gente fala de depressão, é verdade. Quando a gente fala de depressão, por exemplo, que tem, pelo que o senhor colocou, uma série de fatores que podem levar à depressão. Alguns deles, inclusive, quebrando alguns tabus que a gente sempre achava que a pessoa que come muito é depressiva, nem sempre que, né? A pessoa que tem diabetes, por exemplo, ela pode ter uma predisposição à depressão maior. Sem dúvida nenhuma. Agora, a pessoa depressiva é tratada quase sempre de forma generalizada. A gente pensa que é um problema muito psíquico, né? É importante ter um acompanhamento biológico, um acompanhamento do organismo, junto com o acompanhamento psicológico? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Só que existe uma coisa que eu aprendi na faculdade há 32 anos atrás. Um cara chegou e falou assim, olha, antes de você colocar que o paciente é psicológico, você tem que ter certeza que não tem problema fisiológico antes. Diagnosticou o problema fisiológico, aí você faz o tratamento psicológico associado. Isso é muito importante. Você entendeu? Porque você vai corrigir a parte bioquímica dele, química, entre aspas, né? Bioquimicamente falando, e você vai buscar fatores que já causou transtorno na vida dele. Porque o fato de ser daquele jeito já causou transtornos sociais e socioambientais, né? Em volta dele, né? Já ficou estigmatizado, já tem aquela sensação, olha, cuidado, aquele cara é esquisito, não sei o que, você entendeu? Não fala muito que vai explodir. Então, você tem que conseguir também controlar essa situação. Aí o fator psicológico é fundamental. Ou seja, você pode ter, às vezes, a pessoa tratando só de um lado e perceber que o outro pode dar um apoio, um suporte para ela. Sem dúvida. Tanto é que eu falo, acho que para muitos pacientes, quando eu vejo, eu falo assim, olha, você tem que fazer uma psicoterapia de apoio. Porque o apoio é fundamental para poder andar bem o tratamento. Eu não falo comportamental, mas de apoio. Porque comportamental, às vezes, fica muito difícil dentro da casa da própria pessoa, mas de apoio, não. Apoio é fantástico. Só se fôssemos pensar hoje, né? Estamos aí no Setembro Amarelo. Como é que as pessoas poderiam proceder, algumas que sentem que têm depressão, e elas podem ter associado essa depressão a uma questão alimentar, alguns hábitos que elas têm que pode melhorar isso? Como é que elas buscam, claro, às vezes buscam já um tratamento psicológico. Sim. Mas como é que elas podem buscar e a quem buscar um tratamento fisiológico? Olha que interessante, né? Por exemplo, como o corpo pede. Por exemplo, se a pessoa tem um quadro, às vezes está meio ansiosão, tem muitas pessoas que vão atrás do chocolate, né? O chocolate amargo, ele é super rico em triptofano, que é o precursor da serotonina, de forma natural. Então é uma forma, entre aspas, uma fuga, entre aspas, mas na verdade é uma forma de realmente essa pessoa, na alimentação, tá tentando se corrigir, né? O médico nutrólogo faz isso, né? Só que ele busca pelo sangue, né? Ele vai fazer uma análise bioquímica para ver qual que é o ideal para esse paciente. É bom ir no nutrólogo. Eu sou suspeita a falar que a minha área há 23 anos que eu sou nutrólogo, né? Mas agora está muito em evidência a nutrologia, mas a tua área foi 23 anos, né? Na prática, a gente tem no nosso corpo muito mais mistérios do que a gente imagina. Sim, e às vezes a gente acaba querendo uma resposta simples e nem sempre ela existe. O que eu acho mais importante que eu vejo no nosso dia a dia hoje, na parte médica, eu acho que é a atualização. Você entendeu? A atualização médica hoje está um pouco falha, né? Você vê, hoje uma revista que nem a Nature, que está disponível na internet para médico, pode assinar, para quem não é médico também, você vê o abstrato, mas se assinar você vai ver a fundo. Tem muita novidade, muita coisa que vai corroborar com o teu tratamento a fim de você ter o melhor para o paciente, entendeu? Basta buscar essa informação, né? Coisa que antigamente você tinha que assinar um Lancet, uma coisa que vem pelo correio, demorava um mês para chegar e assim por diante, né? Hoje não, hoje é um clique e você está na mão, né? Você tem que estar atualizado para buscar essa informação. Ou seja, se a gente quiser se tratar, tem que se informar. Tem que se informar. Essa é a realidade mesmo. Eu conversei com o Dr. Júlio Palazzo, ele é nutrólogo, falamos sobre neurotransmissores, serotonina e dopamina e falamos da importância de exames, saber ler os exames, não é saber ler carta da sorte, é entender o que ele fala e o que ele pode apontar com os nossos problemas. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço, viu?